Boa noite a todos. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Boa noite a você que está assistindo também essa possível gravação, né? Mediante alguns problemas técnicos externos. Pela minha voz. Vamos seguindo dentro das possibilidades. Já terceira, mais um dia desse estudo, dessas preces, aqui com as vibrações da casa de Nossa Senhora. Um dia puxado, conforme a gente havia sido avisado. Um dia que a gente toma alguns socos no estômago, mas Maria Santíssima, ela está acompanhando e a gente segue firme na nossa missão. Mesmo mediante as decepções, as pancadas, as máscaras caindo, nós seguimos fazendo a nossa parte. Então sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Vamos começar com a prece do Pai Nosso, de José Silvério Horta, conhecido como Monsenhor Horta, última encarnação desse irmão, lá para os lados das Minas Gerais, em Mariana. A prece do Pai Nosso, quando ele trouxe pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasséus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e da claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila quem erra, nem erra. Os céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, amarra os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que nossa igreja ideal seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Já entramos no horário das 18 horas. Agradecidos à Mãe Santíssima por mais essa oportunidade, por esse dia, por tudo que nós vivenciamos, por tudo que nós iremos vivenciar ainda. A oração da Ave Maria, o Fagundes Varela. A noite desce, lentas e tristes cobrem as sombras a serrania. Calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, Ave Maria. Na torre estreita do pobre templo, ressoa o sino da freguesia. Abrem-se as flores, Vésper desponta, cantam os anjos, Ave Maria. No tosco albergue de seus maiores, onde só reinam paz e alegria,
Entre os filhinhos, o bom color repete as vozes Ave Maria. E longe, longe na velha estrada, para e saudades a pátria envia. Romeiro exausto que o céu contempla e fala aos ermos Ave Maria. Incerto nauta por feios mares, onde se estende névoa sombria, se encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho, Ave Maria. Nas soledades, sem pão, nem água, sem pouso e tenda, sem luz, nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva-se e clama, Ave Maria. Só nas alcovas, nas salas dúbias, nas longas mesas de longa orgia. Não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, Ave Maria. Ave Maria, no céu, na terra, luz da aliança, doce harmonia, hora divina, sublime instância, bendita sejas, Ave Maria. Assim seja. Convido os irmãos a manter os olhos fechados. Vamos fazer alguns instantes de silêncio para sentirmos essas vibrações nesse momento, nesse exato momento de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos, todos que estão nos acompanhando pela internet. Dando sequência aos nossos estudos, no livro A Caminho da Luz, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, As Guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à Terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, organizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes,
que lhe eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Quando Maomé regressou ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada, e todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Então, iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional no final do século VII. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos, atormentados pela separação. E somente não seguiram o caminho além dos Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Foi depois dessa época que Jesus permitiu a reencarnação de um dos nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargura decadência. Essa entidade renasceu sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro organizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente envolvido. No reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e coração. Mas, antecipada às doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercaram-lhe a personalidade na noite de Natal do ano 800, quando seu pensamento, em prece, se elevava a Jesus, na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado e incompreensível arrebatamento espiritual, e aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Como que teve a intervenção da espiritualidade, né? Intuitivamente, para o ajudar na batalha que ele estava tendo, para deixar toda a Europa organizada, a ponto de tocar a mente, né? O Papa Leão III, para que o Papa também apoiasse Carlos Magno. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele. Merece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e virtude. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre a Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os favores de Deus. Decorrido alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas, qual uma bênção.
Mas o império, por ele organizado, teria escassa duração. O áudio do som está distante, não é para fazer alguma coisa. Pessoal que está nos assistindo, recebi informação aqui agora que está dando eco no som, né? Só um minutinho, tá, gente? Peço a compreensão de vocês. Peço que aguardem, por gentileza. Pode desativar a câmera com o áudio. Pessoal, vocês podem escrever no chat aí se o áudio melhorou agora? Tivemos alguns contratempos no início, né? Era para ter iniciado 15 para 6. E obrigado, gente. Gratidão. Tivemos alguns contratempos no início. Está com dificuldade para as pessoas nos auxiliarem, né? É muita coisa acontecendo, então a gente conta com a compreensão de vocês. Os aparelhos não nos ajudam, então a gente vai levando como dá, né? Obrigado aí por quem deu feedback, né? E falou que o áudio não estava bom. Aí a gente dá uma parada, vai ali, corrige, tá tudo certo. Estamos em casa. Continuando aqui então. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se a entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa, desde o século VIII até o século XII, século XII, figurando-se ao estudioso da história como o retrocesso de toda civilização. Toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas praticidas tiveram campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias de semana, com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. O feudalismo, esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo plano invisível como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente, mas, observando-se a inutilidade do tentame, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu. Então, no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato da natureza.
Só o feudalismo podia realizar essa obra. E as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar das civilizações do Ocidente. Ou seja, aquilo que o mundo maior definiu como plano A para a evolução ali do Ocidente, o plano A ele não conseguiu ser executado com êxito, né? Mediante, igual nós acabamos de ouvir, a maioria dos corações endurecidos, um povo muito rude e que não aceitava essa mudança de comportamentos, questões ligadas à fé, trabalhar mais o amor e esquecer as batalhas, que era o que tinha muito naquela época do Império. E Carlos Magno, esse espírito que, né, com o nome de Carlos Magno naquela encarnação, ele veio então para trabalhar todo esse processo. A partir do momento que o plano A da espiritualidade não conseguiu ser executado com êxito, e a espiritualidade respeita o livre-arbítrio, a gente sabe disso, entra-se então o plano B. A espiritualidade ela sempre tem vários planos, várias alternativas para tudo aquilo que é trabalhado na matéria, né? Então, como plano B, entrou o feudalismo. Então, vocês vão reencarnar depois, vocês serão homens e senhoras de terra, vocês vão ter que plantar para colher, para comer, vocês vão trocar produtos um com o outro, você tem um pouco de milho, eu tenho um pouco de farinha, eu tenho um pouco do açúcar, e ali vocês vão criar essas comunidades, vão criar essa cultura e vão se desenvolvendo. Vai para a terra, trabalha, produz para ter o que comer na mesa e o que vender. E ao mesmo tempo para ajudar o outro. Então o processo reencarnatório auxiliou essas almas também, que depois elas puderam reencarnar em regiões, em situações, né, de vida que fosse trabalhado a segunda alternativa, né? Porque no meio disso tudo era fazer com que essas almas se resolvessem, se encontrassem e se organizassem. A partir daí nasceu o famoso feudalismo, que a gente estudou muito, né, nas nossas épocas de escola, nas matérias de história. Então, aquilo que não vai na primeira opção, a espiritualidade ela sempre tem uma segunda opção, né? Às vezes a gente vê o nosso dirigente falando assim: ah, se o médium não der conta, tem uma outra opção. E é sempre assim. A espiritualidade sempre tem uma outra alternativa para que aquela missão, para que aquele processo ali, incumbido por Cristo, aconteça. Se não vai no plano A, vai ser no plano B. Se não deu no plano B, vai no plano C. E vai. A espiritualidade sempre encontra um caminho para que essas pobres almas, nada é forçado, né? Em outros momentos, elas vão ter a oportunidade de se ajustarem, se resolverem, dentro daquilo que o mundo maior vai proporcionando, graças, né, à reencarnação. Isso está associado também a toda essa evolução do espírito, né? Fazendo uma ligação com esse conteúdo que a gente acabou de ler, a gente tem aqui a evolução do ser humano, do livro Caminhando com Ciganos Espirituais. O alerta sempre amigo é necessário para todos corrigirem dos erros enquanto há tempo, para depois de passada a existência na Terra, não virem dizer que não foram informados sobre os perigos que se ocorrem diante da população ignorante, ainda da verdade espiritual. Durante milênios e milênios, o homem sempre procurou algo que o satisfazesse por completo, mas sempre buscou pelos meios palpáveis, ou seja, somente pelas coisas materiais, para encontrar o sossego, para encontrar a paz
e nunca se satisfez com tudo o que tem recebido. Mas sempre existem aqueles que vêm perguntar durante esse tempo, e se fala de milênios, que o homem morava na caverna, que o homem não sabia ler, não sabia aquilo. Isso mediante a história que os próprios homens colocaram na cabeça da população. Porque outras civilizações existiam na Terra em outros continentes, que hoje estão nas profundezas oceânicas, em que todos os problemas que se tem hoje já existiam. Atlântida, né? A Lemúria. Muitas cidades sumiram, cidades muito habitadas, não como os cientistas da Terra imaginam. Havia poucos milhares de habitantes na Terra, e os homens sempre achando que eles andavam como macacos, nus, seminus, mas não era bem assim. Ouve-se falar de Atlântida, Lemúria, isso traz sempre muita curiosidade. A Atlântida não era uma cidade, e sim um continente. A Lemúria, a mesma coisa. E houve outros também, na Ásia, no Oceano Índico, Pacífico Sul e Norte. É só ver onde a navegação é mais difícil. Pesquisar que os navios fazem sempre a mesma rota e quando desviam e passam por certas regiões, simplesmente desaparecem. Esses continentes eram habitados e os problemas que enfrentavam são os mesmos que enfrentamos hoje. Isso tem 25, 26 milhões de anos para ser próximo à contagem dos anos dos homens. Já ouviram falar do famoso Triângulo das Bermudas, né? Pois é. Vejam que os homens são muito cavalgaduras, demoram a aprender. Gostam de sofrer bastante para depois mudar de opinião sobre o caminho a seguir. Mas enquanto tiver a cabeça para rachar no poste, o ser humano vai rachando, rachando, até que uma hora racha de vez e aí resolve mudar o rumo da vida. Ramírez sendo Ramírez, né? Para se entender, ainda tem umas bestas que ficam dizendo que os ciganos não sabem nada. Que, por exemplo, a escrita surgiu 4.000 anos antes de Cristo, ou coisas assim. Isso é coisa para os analfabetos espirituais, que não entendem das coisas. Querem desmoralizar os ciganos por causa desses assuntos. Façam as contas dos anos que tem as pirâmides, a engenharia que utilizavam. Vão ao México, na região da Ásia Central, Triângulo das Bermudas, Cuba. Toda aquela região tem muitas pirâmides submersas, debaixo do mar. Vejam como foram construídas e verifiquem as datas. Tem 20.000 anos, até mais. Os homens são ainda ignorantes, porque têm pesadelos das regiões do umbral, de onde vieram e para onde poderão ainda voltar. Os pensamentos os levam até esses locais, trazem essas imagens e ficam deduzindo tudo, escrevem livros para querer incutir na cabeça do povo que o homem hoje está muito mais evoluído. Evoluiu sim, por um lado. O homem está mais sensível, mas espiritualmente está a mesma coisa. Os espíritos em evolução passam por muitos estágios de aprendizado para conseguir receber uma essência mais sublime. Primeiramente, ser na essência espiritual não é o espírito a formar. Assim, como o espírito vai evoluir e vai se tornar uma luz que vai vagar como as estrelas que saltam de um lado para o outro no piscar de olhos. Com a força do pensamento, o espírito se transporta de um planeta para outro. Todos os espíritos que habitam a Terra, eu já disse, estão há alguns milhões de anos a evoluir. Quando chegam na crosta terrestre, reencarnando, são os momentos mais difíceis de enfrentar as provações, porque é o estágio em que vão deixar de ser animais para serem um ser superior.
É só ver a reação dos homens que estão reencarnados. Estão muito animalizados. Porque essas legiões de espíritos que estão hoje na Terra reencarnaram nas últimas centenas de anos para corrigir os erros que criaram antes de se tornarem mesmo espíritos formados. Sempre começam com uma essência espiritual que vai evoluir através das reencarnações sucessivas. Vejam os estágios de entendimento que cada um tem. Uns aprendem mais rápido, outros menos rápido, conforme a essência está adiantada ou não, conforme o esforço de cada um. E quando se está na Terra, aquele que se preocupa realmente em conseguir bem-estar material, fazendas, casas de luxo, carros de luxo, muito ouro, muita luxúria, sem viver a caridade real, vai se perdendo pouco a pouco na oportunidade da redenção que lhe foi concedida. Para chegar a ser um espírito de luz, o homem tem que ser reequilibrado, para que as riquezas não corrompam e também não seja tão covarde, a ponto de não lutar para melhorar de vida e ter o suficiente para se viver. O espírito que luta para ter luxúria se perde tanto quanto aquele que se acovarda perante as situações que está a enfrentar. E acaba perdendo a oportunidade de dar novos passos. Por isso, inventaram essa história de karma, porque aqueles espíritos atrasados que passaram pela Terra e que tinham o poder de comunicação, comunicaram tudo errado, ensinaram tudo errado para a população, dizendo que deveriam temer a Deus, mas não diziam por que deveriam temer a Deus. Deus não quer que ninguém o tema, o que ninguém o adore. Deus quer que você caminhe, cresça e que seja importante. Existem bilhões e bilhões de planetas, um número infinito de espíritos que precisam de ajuda. Nós vivemos numa comunidade universal, grande, onde a evolução depende de avançar de cada um. Quem está hoje na crosta terrestre deixou de ser animal faz pouco tempo. Eu digo animal, mas não quer dizer que isso vá denegrir a imagem dos outros. São os processos de evolução. Ele deixa de ser aquela coisa escravizada, tudo que é humano e material, para começar a buscar o espiritual. O que muita gente não sabe e precisa ficar esclarecido é que cada planeta existem os graus de evolução dos mesmos espíritos que vão evoluindo de planeta para planeta. Depois, para constelações, as galáxias, tudo. Mas são os mesmos espíritos que vão evoluindo. Então, interessante, né? Evolução de planeta por planeta, depois de galáxia por galáxia e por aí vai. Mas sempre a evolução do espírito. A evolução nunca para, né? A gente vê Ramatiz, que viveu no Egito, depois foi evoluindo, e agora já está gerindo outro planeta, né? E por aí vai. Não existem colônias específicas, isto é, independente. São ligadas umas às outras. Como o planeta Terra está muito atrasado, são todos ainda muito animalizados. As pessoas acham que tudo que vem de fora vem com maior entendimento, vem para dominar. É por isso que se criam imagens que os seres extraterrestres são coisas horríveis de ver. Isso porque a visão espiritual dos habitantes da Terra é assim. Mas aqueles que estão em estágios mais avançados olham para a Terra e veem a crosta terrestre infestada de animais rasteiros, que são os homens que andam nela. Vocês não desprezam aqueles insetos e pisam em cima porque são rasteiros? Assim é a evolução. A diferença é que os espíritos evoluídos não pisam naqueles que estão na crosta, porque já alcançaram a evolução
e sabe que os rasteiros precisam de ajuda. Não estou dizendo que você precisa criar uma colônia de baratas em sua casa, cupins. Isso são coisas que fazem parte da natureza, conforme ela é. Os homens da crosta terrestre têm de entender que precisam buscar mais conhecimento diante de tudo que está sendo colocado à sua frente para a sua evolução. Andar na crosta terrestre é um privilégio muito grande, mas digo que existem muitos outros níveis dentro do próprio planeta Terra a serem alcançados. Muito bom, né? Os níveis de evolução que existem no planeta. Essa parte aqui que ele fala de pisar nos animais, né? É bem isso mesmo, né? Só que os espíritos evoluídos olham para nós com paciência, né? Com olhar de caridade. Porque eles passaram por esse processo também. Eles conhecem esse processo. Então não nos julgam e vêm muito nos ajudar. Vem muito, mesmo sabendo que muitas das vezes a gente não acredita, que a gente não aceita uma sugestão. Você vem pedir ajuda e não aceita a sugestão. Olha como que nós somos, né? Vai pedir ajuda para a espiritualidade, mas não aceita a sugestão. Então por que você pediu ajuda? Né? Aí, mas não tem aquela interpretação para que as coisas são conforme a espiritualidade trabalha. A espiritualidade, ela trabalha conforme as questões divinas. Não é conforme a matéria, conforme a gente quer. Às vezes as pessoas comentam, os espíritos estão bravos. Não é isso. Não existe isso na luz. Eles chamam a atenção ou são incisivos quando há necessidade. Quando eles estão vendo que a gente está correndo risco. Mas às vezes é porque tem algum obsessor lá fora dando risada. Então eles falam, né, de uma forma mais incisiva, já mexendo com a vibração, para afastar aquele obsessor também da vida daquela pessoa. Eles enxergam muita coisa que a gente não tem nem noção que vai acontecer, que está ao nosso redor, né? E fazem de tudo dentro da caridade divina para nos apoiar, nos ajudar. Então essa é a leitura de hoje sobre a evolução do ser humano. Agradeço a espiritualidade, né? Aos irmãos espirituais por esses conteúdos que nos auxiliam. Aqueles que ainda não pegaram a sua água, podem pegar. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer as nossas preces. No atendimento espiritual de ontem, segunda-feira, é dedicado aos protetores espirituais na casa. E no atendimento que ocorreu ontem com os protetores em São Paulo, foi passado uma orientação, vou ver se eu anotei aqui, eu quero compartilhar com vocês. Só para mim não falar nada errado. Pelo caboclo Sete Flechas. Caboclo Sete Flechas, ele é esse irmão protetor. Sete flechas, porque cada flecha trabalha uma área da nossa vida. Daí o nome Sete Flechas. É um caboclo bem imponente, né? Bem grande, bem forte. E quando Maria Santíssima desce aos umbrais,
quando o doutor Bezerra vai aos umbrais também, fazer o socorro, resgatar as almas, o Sete Flechas é um dos guardiões que vai na frente, abrindo os caminhos. Mediante toda essa imponência que ele tem e essa responsabilidade que Jesus passou para ele. Ele na frente, abrindo os caminhos, com toda a falange dele, preparando tudo para depois a chegada de Maria Santíssima, ou do irmão Bezerra, enfim, né? E no atendimento de ontem, na palestra dele, ele citou que a partir de ontem, né, segunda-feira, os próximos 7 dias, o mal, ele iria aproveitar muito esses próximos 7 dias. Eu ainda lembrei, desse, poxa vida, a gente ainda escreveu nos grupos que era para se resguardar essa semana aí, né? Ainda estamos sobre a reverberação da lua de sangue, enfim. E que aí as trevas iam atacar de uma forma bem pesada as famílias. E ele sugeriu, para quem quisesse, que nos lares acendesse uma vela de 7 dias do caboclo, ou, se você não tiver a vela de 7 dias do caboclo, pode ser uma vela palito branca. Aí é uma velinha palito branca todo dia. Se você não tem a vela palito branca e você já acende a velinha do mês, que esse mês é a velinha verde, pode ser a velinha verde também, não tem problema. Tá? Se você não puder acender a vela, também não tem problema, vai valer sua fé. Complementando, então seria a vela, ou de 7 dias, ou a palito, ou verde, ou branca, tá? Uma por dia, só de 7 dias que se acende uma vez só, ela vai durar a semana toda, né? 7 dias do caboclo, tá? Só essa que é específica. Se não tiver, pode ser a palito. De manhã, fazer a oração da gratidão, na parte da manhã. E à noite, fazer a oração do perdão, tá? Durante os 7 dias. De manhã, oração da gratidão. De noite, a oração do perdão. Durante os 7 dias. Ah, eu não consigo acender a vela de manhã. Acende a hora que você puder, se você for acender a vela. Não se fica preso a esses detalhes, tá? Você pode fazer a prece de manhã, vai trabalhar, vai cumprir seus compromissos. De noite você acende a sua vela, se você quiser, se você puder. O mais importante é de noite a prece do perdão. Que as falanges dos caboclos e protetores estariam indo nas casas protegendo. Então, a oração da gratidão de manhã e oração do perdão à noite. Logo mais, nós vamos deixar essas preces, já estão prontas ali, nós vamos deixar nos grupos para quem não tiver. Quem quiser fazer, vou deixar a fotinho delas nos grupos, tá bem? Para quem desejar. Então, a oração da gratidão é de manhã e a oração do perdão é de noite, por 7 dias. Se você começar hoje, você conta 7 dias. Se você começar amanhã, quarta-feira, 7 dias, tá? Se você quiser, você pode acender a vela. Se você não tiver como, foca na prece, tá bem? Essa é a instrução que foi pedido para reforçar. Quero aproveitar, quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram para que a gente conseguisse resolver os problemas das questões financeiras de pagamentos desse mês. Então, muito obrigado, que Nossa Senhora abençoe todos os irmãos. Os valores já foram passados para o financeiro da casa, que fica em São Paulo, né? As doações vão todas para lá. E assim que eles passarem um retorno, a gente presta contas aqui também. Nós seguimos com a campanha da torre, tá? No valor, se reforçando, as pessoas que desejarem, se for uma parcela só, se a gente conseguir 200 pessoas, seria R$ 200 por pessoa, com relação à torre, tá? Ou R$ 20 por mês até dezembro desse ano. 200 pessoas doando R$ 20 por mês até dezembro deste ano.
comunico que o tempo que nós temos para resolvermos isso é até dezembro deste ano. Para quem pode dizer isso. A partir do ano que vem a história muda, tá? Então a gente está trazendo com clareza para que todos entendam, né, a necessidade. Se for possível, ok. Se não puder, ok também. Gilberto está fazendo a parte dele lá, eu estou fazendo a minha aqui, cada um ajudando como pode, né? Ninguém é obrigado a nada. Então, aqueles que sentirem no coração, nós temos até o final do ano para ter isso pronto, no ar. Quanto antes, quanto antes. Está tudo muito acelerado. Nós estamos recebendo também, eu quero agradecer aqui, algumas pessoas que entraram em contato depois de domingo, depois do encontro com Maria Santíssima, domingo de noite, algumas pessoas entraram em contato oferecendo suas doações para que a gente consiga levantar um valor para que nós consigamos investir nos aparelhos de frequências, né, conforme a gente tem falado, para a gente ter aqui no TENS de São José e ajudar com as terapias aqui na casa e nas caravanas terapias também. Então, aqueles que puderem ajudar, né, nós estamos aqui também para receber dentro das possibilidades. Se tiver algum empresário assistindo que puder apoiar, né, cada aparelho completo já instalado para ser utilizado, o Gilberto passou o valor de R$ 800, né? Então, o custo de cada aparelho, as plaquinhas, o aparelho, tudo pronto, para pôr no uso, as frequências, o valor de R$ 800. Então, quem puder nos auxiliar, nos ajudar, nós agradecemos. A casa agradece. No dia 3 de maio, reforçando, 3 de maio, sábado, nós temos as caravanas de luz Florianópolis. Nós estamos também recebendo as doações para que nós possamos, né, pagar o auditório, a hospedagem da equipe de São Paulo, deslocamento de avião, a questão da van que traz os produtos da loja, todo o aparato que vocês sabem que é necessário para caravanas de luz, a grande caravana, né? Então, está agendado para o dia 3 de maio. A gente continua pedindo esse auxílio também. É aquilo que o Gilberto sempre fala nas lives. Se a gente conseguir os recursos, a gente vai. Se a gente não conseguir os recursos, fica para uma outra oportunidade. Eu tenho a dizer que para o ano que vem muita coisa muda. Muita coisa muda. Já está preparando várias atividades na casa, com os médios da casa, tudo já que vai começar esse ano e com a sequência para o ano que vem. Muita coisa muda. Ele vem falando nas lives, as caravanas de luz começarão a ser diferentes. Ele está dando recado. Então, assim, o que a gente estamos correndo, né? Ninguém está nadando no dinheiro, ninguém é obrigado a nada. A gente conta com as preces das pessoas também, para que a gente consiga cumprir, né? E a espiritualidade nos auxilie. Tudo é necessário para fazer a caridade, para ajudar as pessoas. Nós não podemos deixar para cima da hora, porque quanto mais em cima, passagens aéreas são caríssimas. Quanto mais você compra em cima da hora, mais caro vai ficar, né? Fazendo um rateio para todos os grupos, Grupo Caravanas de Luz de Florianópolis, o Grupo Fé e Luz, o Grupo Caravanas de Luz de Itajaí, de toda a região, Blumenau, né? Se dividir para todo mundo, se todo mundo ajudar, dá o valor de R$ 95,42. Essa é a informação que São Paulo me passou. Para cobrir todas as despesas da Caravana de Luz de maio, né, em Florianópolis, lá no norte da ilha. Então, assim, se a gente, né, conseguir trazer o Gilberto e a equipe, vai ser maravilhoso. Mas eu repito aquilo que ele sempre fala nas lives. A gente consegue ir se a gente tiver condições, né? Igual ele fala, você para no posto de gasolina, você quer abastecer a van, frentista não quer saber se você vai fazer caridade, se você vai para um evento espiritual. Você sabe como que funciona. Então, aqueles que puderem ajudar, é o Pix da casa. Nada na conta do Juliano, tudo na conta no CNPJ do Templo Maria Santíssima. Eu sei que daqui a pouco muita gente vai começar a perguntar,
o Gilberto vai vir, não sei o quê, é normal isso acontecer, todo mundo quer o Gilberto, todo mundo quer o Gilberto, mas as pessoas têm que entender que o Gilberto só vem, a equipe só vem, desculpa a minha franqueza, mas estou no momento sem milindres. Ele pediu isso para todos os médicos da casa. O momento é muito delicado, é uma das últimas caravanas de luz no norte da ilha, então a gente não pode brincar com isso. Eu sei o porquê disso, eu sei o que está vindo, eu sei o que está vindo para São José, então a gente tem que ser bem transparente, né, ser bem honesto, é o que a espiritualidade sempre pede, para que depois não haja furos, né? Poxa, devia ter explicado, podia ter dado uma atenção a mais nisso aqui. Seria interessante o público, o pessoal que segue o tênis, o pessoal que quer caravanas, entender a necessidade dessa caravana nesse momento, por tudo que vai acontecer no Brasil e no mundo. Então, assim, que todos estejam, né, esclarecidos com relação a isso, para que não haja nenhum disse-me-disse, que o Juliano falou isso, que o Juliano não falou. É importantíssima essa caravana de luz, como todas as caravanas de luz desse ano de 2025. Para todos os pontos. Nós temos ainda algumas vagas no ônibus da viagem para a Polônia. Quer perguntar alguma coisa? Respondendo a nossa irmã, caravana de Canoas vai ser no dia 5 de abril. Sábado, dia 5 de abril, a Caravanas em Canoas, tá? Lá no Rio Grande do Sul. Continuando aqui com o meu raciocínio, aos irmãos que desejarem ir na viagem conosco, na Colônia Esperança, no encontro do clã em outubro, existem algumas vagas restantes no ônibus. Na viagem de outubro, ok? Nós não vamos fazer a viagem de maio, Slava Saracali, porque nós não conseguimos, como a maioria dos irmãos sabem, nós não conseguimos fechar o ônibus. Então, a maioria das pessoas conseguiram migrar para o ônibus de outubro. Está confirmado até então, existem poucas vagas, pouquíssima mesmo. A maioria, se fosse para ir amanhã, o ônibus já ia. Não é por causa de 3 vagas que a viagem não vai acontecer. Então, para outubro, encontro do clã, existem poucas vagas, tá? Está aberto ao público, quem desejar me chama no reservado, tá bem? Então, para maio, o ônibus foi cancelado, conforme a gente já havia comentado. Aqueles irmãos que puderem, quando vierem aqui no Templo Maria Santíssima, nós teremos atendimento espiritual, atendimento terapêutico, né? Sábado agora, dia 22, e no dia 29 tem o composto fluídico, né? Próxima dose, a primeira desse ano. Os irmãos que vierem nesse sábado ou no próximo, quando puderem, se puderem trazer 1 quilo de alimento e deixar, nós vamos agradecer muito. De menos sal. Não estou querendo exigir não, mas alimento, tá, gente? Puder trazer 1 quilo de alimento, maravilha. Puder trazer, traga. E nós precisamos também, quem puder doar, do papel Interfolha. Aquele papel que a gente usa para secar as mãos, né? A gente usa bastante ele nas terapias, usa ele bastante, a gente leva esse material para as terapias das caravanas, quando a gente vai, igual estivemos em Criciúma, enfim. Então, quem puder doar também, eu agradeço em nome da casa. Papel Interfolha, né? E quando vier na casa, na lojinha, trazer 1 quilo de alimento. Esses alimentos, nós já estamos nos preparando para o que vai acontecer, tá? Conforme o Gilberto tem falado nas lives. Então, todos os pontos da casa já começam a se preparar mediante as situações aí. Aqueles irmãos que puderem, no dia 29/3, para o dia do composto fluídico, puderem fazer uma doação para que a gente possa comprar as flores, ou as rosas, para o altar, no dia do Dr. Bezerra de Menezes, eu agradeço. Recebi uma doação essa semana de uma irmã, no qual agradeço, para a gente comprar as flores, né?
e nós vamos utilizar no atendimento desse final de semana, das terapias. E se alguém puder doar para as flores do dia 29, do Dr. Bezerra, nós agradecemos também. A cada 15 dias, o TENS aqui em São José, geralmente uma semana sim, uma semana não, com muita gratidão, nós recebemos doação de bombonas de água, né? Sou muito grato aos irmãos que fazem essas doações das bombonas de água. E nós vamos precisar de mais água. Nós vamos precisar de mais água. Então, se tiver algum irmão que, de repente, uma semana sim, uma semana não, puder nos auxiliar, somar força com esses irmãos que já nos ajudam e doando mais 3 bombonas de água, nós ficaríamos muito agradecidos, tá? Pela necessidade que vai acontecer, tá bem? Da água potável. E os alimentos, né? Acabei de falar mais cedo, para que a gente possa ter essa arrecadação e depois a gente repassar às pessoas que vão buscar o que comer aqui na casa, mediante a grande tempestade que se aproxima. Vamos fazer as nossas preces? Pode perguntar. Bombona grande que a gente usa no filtro. Nós vamos pedir, falando em água, nós vamos pedir agora para fluidificar as águas, né? Então, gente, desculpa ter me alongado muito, mas peça que vos serás dado. Peça que vos serás dado. O que eu mais ouvi aqui dentro hoje. Então, desde já eu agradeço aí ao apoio de todos que contribuem para essa obra. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Presta atenção no seu sonho e nas notícias. Oração da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Que a Sagrada Família possa proteger e guardar todas as famílias. Contra os ataques energéticos, perseguições, obsessores, contra todo o mal, a oração de São Cipriano. São Cipriano, que pela graça divina vos convertestes à fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que possuístes os mais altos segredos da magia, construí agora um refúgio para mim e meus familiares contra nossos inimigos e suas ações nefastas e malignas. Pelo merecimento que alcançastes perante Deus, Criador do céu e da terra, anulai as obras malignas, fruto do ódio, afastai os obsessores, os trabalhos que os corações empedernidos tenham feito ou venham a fazer contra a minha pessoa, contra a minha família e contra a minha casa. Com a permissão do Altíssimo Senhor Deus, atendei a minha prece e vinde em meu socorro. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Oração do Arcanjo Miguel. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permiteis que nenhum mal nos atinja. Protegei-nos contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência.
livra-nos de pessoas negativas, espalhai o vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meu trabalho, minha família, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate com a vossa espada. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate com a vossa espada. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate com a vossa espada. Oração a Santa Catarina. Santa Catarina, a quem a Igreja honra com os títulos gloriosos de Virgem e Mártir, e cujo templo inspirou tantas heroínas e santas, que no decurso da história trouxeram o vosso nome, escutai a nossa súplica. Padroeira desta ilha e deste estado, que trazem o vosso nome, exercei em nosso favor o vosso padroado. Sede a nossa intercessora, a nossa advogada, o exemplo de fé e de virtude que estimule nossa mocidade. E todo o povo catarinense, e todos os irmãos que nos assistem, que são de outros estados também, que nos acompanham, que inspire os governantes e governados a constituírem de mãos dadas uma sociedade mais fraterna e humana, onde todos possam sentir-se felizes no gozo da paz e ao fruto da justiça. Santa Catarina, intercedei por nós, rogai por todos os que recorrem ao vosso patrocínio, à vossa intercessão, na certeza de sermos atendidos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso mediador junto ao Pai, a quem seja dada a glória para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina, rogai por nós. Amanhã é dia desse santo padroeiro, intercessor dessa cidade, e nos qual acolheu a casa de Nossa Senhora, São José. A cidade que recebeu a casa de Maria Santíssima para ser o ponto de luz nas terras da Santa Catarina. O ponto de luz que aqui está ativado, comunicando com as vibrações de Saracali, junto à Colônia Esperança. Em uma só sintonia, numa só união, a nossa gratidão a São José, que ele possa continuar abençoando essa cidade que nos acolheu, que nos acolhe, a todo o povo josefense, né? E a prece em gratidão, pedindo forças ao Pai do Cristo encarnado. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido
dos talentos que eu não utilizei, do bem que eu omiti e da vã complacência dos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. São José operário, rogai por nós. Proteja a nossa cidade e toda a região. Ao contrário do que muitos aprenderam, São José não era pobre não, viu? Ah, mas ele era marceneiro. Mas quem disse que naquela época ser marceneiro era pobre? Naquela época, trabalhar com marcenaria era uma das atividades mais ricas que tinha. São José, ele veio de uma família abastada, mas um ser muito humilde, muito humilde. Um dia a gente fala mais sobre ele. Oração de São Bento. Tenha essa oração nos seus lares sempre. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces? Bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces? Bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces? Bebe tu mesmo os teus venenos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Obrigado a todos. Podem tomar suas águas. Quinta-feira, Evangelho no Lar com as irmãs. Estejam sempre unidos nessas vibrações para que seus lares estejam protegidos. Próximo sábado, todos estão convidados a partir das 9 horas. Atendimento com as terapias até as 2 horas da tarde, aqui no TEM São José. E no dia 29, o composto fluídico. A lua de sangue avisou. E agora começam os grandes acontecimentos. Em todas as situações, em todas as partes da sociedade. Se é para dar prioridade em algo, dê prioridade ao que você vai comer. Dê prioridade aos alimentos. Dê prioridade à sua saúde, à sua vida e resguarde a sua família. Não se esqueçam da proteção dessa semana, tá? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Boa noite a todos. Pode começar aqui,